Fala pessoal, meu nome é Jorge Brigliadori, sou executivo de negócios aqui na CRM e hoje eu convidei o Robert, né, um dos nossos especialistas aí no que diz respeito a TOTS CRM, para bater um papo e falar quais são os principais desafios que as áreas de RH nas empresas enfrentam no que diz respeito ao TOTS CRM. Passo a bola aqui para o Robert para se apresentar e aí a gente passar para os primeiros itens ali que a gente vai falar nesse vídeo. Obrigado, Jorge. É um prazer estar contigo aqui. Ei, gente, vamos falar de coisa boa? Então, estou com o Jorge aqui hoje, hein? Vamos falar bastante coisa interessante aqui. Para quem não me conhece, eu sou Robert Santos, especialista aqui da parte de RM em todo aquele universo de recursos humanos e vai vir muita coisa interessante nesse nosso bate-papo aí. Show de bola. Pessoal, eu convidei o Robert especificamente para falar sobre, ao longo dessa carreira dele, o que, que ele identifica que a maioria das empresas tem de desafio ali dentro do TOTS RM na parte de RH. Então, vamos começar falando, Robert, do primeiro item que você enxerga em todas as empresas que eles precisam fazer algum tipo de correção, implementar algum módulo, enfim. O que você mais identifica quando você entra numa empresa nova que você vai começar a trabalhar? Não é segredo para ninguém que quando a gente é acionado é porque realmente a gente vem já para fazer um diagnóstico mais completo do ambiente do cliente, né? E aí é sempre aquela primeira pergunta clássica, né? Qual que é a sua dor? E aí é onde a gente realmente vê aquele famoso muro das lamentações. E o que a gente sempre encontra no mercado aí hoje é aquela implantação que não é das melhores, né? Então, a primeira coisa que já é sempre um clássico, é uma coisa que a gente sempre encontra aqui, toda vez que a gente é destacado para fazer um diagnóstico, toda vez que a gente faz uma visita nova num cliente, são esses gaps que a gente encontra, sabe? De uma implementação ali, às vezes que faltou uma documentação, ou às vezes que não teve ali uma conclusão, né? Não teve ali uma participação dos usuários e a gente sentiu realmente que se já foi mal implantado, então realmente a gente não consegue tirar os melhores ganhos ali. Então, eu acho que o primeiro item que eu já colocaria aí seria realmente hoje um dos cases de insucesso que a gente realmente pega nesses clientes, a implantação. Então, acho que é um dos pontos que, inclusive, aqui na CRM a gente sempre tenta ter um tato melhor, uma sensibilidade melhor nesse momento, porque a gente sabe que é daí que a gente vai conseguir ali já alavancar os frutos e garantir uma gestão de continuidade para o cliente também. Bacana. Eu não sei se você sabe, mas no passado, ali mais ou menos em 2018, né, eu mexia bastante ali com o RM, né? Eu trabalhava no Obo Hortifruti, uma das maiores redes aí de hortifruti do país, aqui em Campinas. E aí, nessa época, eu trabalhava dentro do departamento pessoal. E aí, uma das necessidades da área de negócio, né, a contabilidade, o departamento pessoal, era de criar relatórios dentro da RM, né? Na época ali era RM Reports, não lembro se mudou, que a gente tinha uma ferramenta ali onde a gente criava um relatório, arrastava as caixinhas ali, se precisasse, pegava uma consulta no banco ali, enfim, para poder trazer as informações que a minha gestora precisava, né? Na época, eu criei ali um relatório para substituir aquelas atualizações que a empresa faz dentro da carteira de trabalho do colaborador. Então, ao invés de você ter várias atualizações ali, preencher a carteira de trabalho dele, você fazia uma a cada 6 meses, numa folha sulfite ali, colocava e aí você tinha todo o histórico ali do colaborador. Seja uma alteração ali de filial, uma alteração de cargo, de salário, enfim. E aí, dentro desse assunto de relatório, eu queria saber se esse item está dentro ali das principais funcionalidades ou serviços que as empresas solicitam para a gente. O Reports no RM, que inclusive ainda é muito utilizado, ele sempre foi um vilão, né? Principalmente aí no dia a dia dos setores de RH. E o que a gente sempre escuta é, Robert, poxa, mas o RM é uma ferramenta tão robusta, por que ele é tão precário nessa parte de reportes, né? E de fato, Jorge, ele é mesmo. O que a gente sempre escuta hoje aqui é, nossa, eu poderia ter um relatório, ou eu gostaria de ter um relatório. E isso se estende desde a admissão e a gente cai até lá na contabilização da folha. E eu acho que muitos profissionais que hoje estão nos assistindo aqui, que trabalham com recursos humanos, vão começar a se identificar exatamente nesse ponto. Poxa, eu não tenho um relatório de provisão interessante. Hoje, na hora que eu vou fazer uma provisão, o meu relatório de provisão ele não traz a realidade daquilo que eu estou contabilizando. Ou ele não faz uma baixa correta, ou ele não faz uma conciliação correta.
Então, realmente, esse é um dos pontos que é dos mais sensíveis e, de fato, se a gente for olhar por todo o histórico do RM, ele é um campo que a gente tem ainda uma excelente oportunidade de melhoria. Bacana. E continuando ali a nossa lista ali de itens que você identifica nos clientes, né, como desafios, qual que você elencaria como próximo item? Passando aqui pelo diagnóstico, a gente já viu a questão da implantação, e aí Uhum. sempre aparecem pontos como este, né, de relatórios, eventos ali que não foram bem configurados, ou aquela fórmula ali que consome uma performance maior. Aí sempre tem um cliente que fala, poxa, mas eu sinto que a minha folha ela é lenta, eu sinto que o recálculo do meu ponto ele poderia ser mais rápido, né? Ou eu sinto que eu poderia ter um relatório de espelho de ponto ali também mais interessante, mais completo. E aí a gente acaba, inevitavelmente, Jorge, chegando na parte de capacitação. Hoje a gente tem uma precariedade enorme em conseguir, inclusive no mercado, profissionais com vasta experiência. A gente vê diariamente, principalmente a gente no RH, a gente sente, né? Qual é a dificuldade, às vezes, a gente tentar ali, minimamente, ele atender uma vaga ou conseguir realmente tampar ali aquele buraco ali que falta no corpo de funcionários. E a gente também sente isso refletido na parte operacional do RM. Então, o segundo ponto que eu gostaria de elencar aqui seria exatamente isso, a capacitação dos usuários. Uma vez que eu tenho uma implantação ok, que ela já foi ali minimamente ali curada, que a gente já tentou ali, né, mitigar todos aqueles pontos iniciais, a gente passa para uma segunda etapa, que é a etapa de envolver aquele usuário. Geralmente a gente traz aqui um usuário-chave, ou até mesmo nem se tratando de uma implantação, uma sustentação mesmo no dia a dia nosso aqui na CRM, a gente sempre tenta colocar o usuário no centro de tudo. Por quê? Ele é a pessoa que vai estar ali no front-end ali do RM. Ele é a pessoa que vai estar operacionalizando. Então, a partir do momento que ele toma ali uma atitude, às vezes até numa emergência, poxa, eu precisava fechar uma folha, fechar um ponto, se ele força indevidamente um evento, ele precisa ali, tudo bem que no momento ele vai sanar o problema dele, mas futuramente ele pode ter um cálculo de uma diferença salarial. E aí pode começar a surgir ali um ou outro incidente. Por quê? Por causa de uma ação, às vezes, ali, mal planejada, e isso gerar uma reverberação futura. Então, neste segundo momento, né, se a gente puder trazer um novo personagem para essa fotografia aqui, eu colocaria a parte de treinamento a usuários. Por quê? Porque eu sempre vou gerar um olhar crítico naquela pessoa que está ou operando a folha, ou operando o ponto. A gente não pode mais simplesmente pensar ali na entrega da folha, na entrega do ponto, ou a segurança e a saúde e segurança ocupacional. A gente agora, nós temos que pensar também nas obrigações de transmissões para o social, por exemplo. Hoje está tudo integrado. Então, se eu admito um funcionário hoje, até 24 horas antes, o governo já tem que estar ciente que esse funcionário está sendo admitido na minha folha. Poxa, eu vou fazer um desligamento, eu tenho 10 dias para fazer essa declaração ao governo. E aí, isso se estende também lá na área de saúde e segurança ocupacional. Eu preciso minimamente entregar para o governo como que está o monitoramento da saúde do meu trabalhador, ou como eu venho mitindo os riscos do meu ambiente. Então, eu preciso ter profissionais ali atentos, não só aos os processos do RM, que a gente sabe que são complexos, mas, enfim, a gente, né, minimamente ali tenta desenhar ali o processo que realmente vai adequar à realidade do cliente. Obviamente que sempre serão cenários diferentes, nós vamos ter ali um cliente que é educacional, aí nós vamos ter um outro cliente ali, às vezes, que é do agro, então, às vezes eu vou ter uma folha agrária ou uma folha educacional, e aí eu preciso realmente ter esse conceito técnico bilíngue, porque eu preciso, às vezes, conversar com uma integração. Então, assim, quando eu capacito o usuário, eu tendo a diminuir a quantidade de ocorrências futuras aí e eu entrego uma estabilidade sistêmica para ele. Tem alguns outros dois pontos aqui que eu tenho em mente que eu queria verificar contigo se faz parte ali do dia a dia do que que as empresas mais procuram a gente. O primeiro deles seria customizações e o segundo, problemas na performance do RM em si. São figurinhas carimbadas aqui, né? A gente sempre escuta, poxa, vamos fazer uma customização, ou vamos integrar com outro software, né? Um legado ou um terceiro, ou às vezes eles querem uma customização até mesmo para atender alguma coisa que o sistema já faz. Então, acho que vem muito desse link da gente realmente preparar o usuário para trabalhar nesse sentido. Tá? Quando a gente trabalha o usuário para operar no que é o RM, muitas das vezes a gente consegue até sanar nativamente aquilo que poderia ser um pleito de uma customização. Legal. Então, o que a gente de fato precisa customizar? Então, este é
acho que o cerne ali de toda a preparação do usuário. Até para ele realmente entender o seguinte: não, Robert, já gastei todas as minhas possibilidades aqui dentro do sistema, realmente o que eu preciso foge aquilo que é nativo, aquilo que é comum, então vamos customizar. Isso é diariamente. Existem algumas customizações que são mais tranquilas de se fazer, a gente consegue realizar ali até mesmo ali online com o cliente ali através de uma fórmula de cálculo para um evento da Folha, ou o que mais ocorre aqui para mim também, cai muito mapa de benefícios, então eu tenho muitos clientes que gostam de controlar os benefícios ali, seu plano dental, seu plano de saúde, dentro da folha de pagamento, e a gente consegue entregar isso para eles através de pequenas customizações, né? Customizações light ali, com uma fórmula de valor. Né? Uhum. Mas também existem alguns clientes que trazem para a gente algumas solicitações um pouco mais robustas, igual, por exemplo, a gente tem aí agora com o advento do SST, que é a entrega do E-Social para a criança, alguns clientes que já têm internamente o seu software de medição da saúde do trabalhador, do ambiente de trabalho. Então, eles preferem o quê? Fazer essa integração com o RM, e é onde a gente oferta isso também. Tá? Outra novidade aí é a parte dos processos trabalhistas. Né? Muitas empresas que a gente trabalha hoje, que são os nossos clientes, eles já possuem ali já todo um sistema operacional voltado para a área jurídica. Então, ao invés da gente reescrever, reinventar a roda, por que não fazer essas duas ferramentas conversarem aí? Então, se eu posso elencar hoje os principais aí, itens motivacionais para eu fazer uma customização na RM hoje, seria ou para um cálculo de integração, seja do jurídico para a folha, ou da medicina, da saúde e segurança do trabalhador para a folha, ou a gente voltando para essas questões de cálculos aí das verbas dos funcionários também. É uma recorrência as empresas pedirem uma customização ali, por exemplo, cálculo de horas, ponto, essas coisas? Então, a gente sempre recebe solicitações de customizações, né, nesse Uhum. sentido, principalmente voltado para a folha de pagamento e para o ponto. Mas, obviamente, que a gente precisa sempre se nortear pelas portarias, né, pela legislação vigente. Então, todas as customizações que a gente recebe nesse sentido, a primeira análise que a gente faz e a primeira análise também que a gente pede do cliente é uma curadoria jurídica. É cabível? Então, se é cabível, a gente senta com o nosso arquiteto de soluções, né, traz ali o nosso pessoal de labs também, e a gente tenta desenhar algo no sentido. Como é muito específico, por isso esse trabalho a quatro mãos, sabe, Jorge? Porque a gente precisa realmente, e é até uma coisa que eu gosto de trazer muito, que é o quê? Para a gente atender, a gente precisa entender. Então, é quase um serviço de alfaiataria. Então, customização é aquela roupa que ela é costurada no corpo, ela é sob medida. Então, cada cenário vai ter um cenário específico. Às vezes, um cenário a gente vai precisar de alguém do corpo jurídico, um outro cenário a gente vai precisar de alguém do corpo financeiro. Então, a gente realmente tenta ter, até mesmo no nosso corpo aqui de analistas da CRM, profissionais que consigam atender todas essas ramificações, para a gente sempre garantir que sempre que a gente estiver em um cliente, a gente consiga minimamente ali atender a melhor forma possível a necessidade dele. Então, sim, a gente realmente recebe diversas customizações nesse sentido, mas sempre pautado pelo aquilo que vai nos permear aí a legislação vigente. Show. E em relação à performance do RM em si, tem recorrência de empresas pedindo para melhorar a performance, seja de um módulo específico, um relatório que está demorando ali para carregar, enfim? É aquele negócio, né, Jorge? Ninguém gosta de ficar para trás, não é mesmo? Então, toda vez que a gente fala em performance, é um assunto realmente que dá muito ibope. A gente tem muito ibope aqui nessa parte de performance. Por quê? Porque eu estou sempre olhando para o meu concorrente. Poxa, meu concorrente está conseguindo admitir mais rápido, meu concorrente está conseguindo fazer uma integração financeira mais rápida, está conseguindo fazer as transmissões de layout bancário para o banco dele de uma forma mais robusta, ou às vezes ele consegue fazer ali uma aprovação de uma requisição no próprio celular. Então, assim, qual é o meu diferencial? O que eu consigo trazer? E isso é sempre pauta nas nossas reuniões. Robert, o que eu consigo extrair? Como eu consigo otimizar os meus ganhos aqui dentro do RM? E aí é onde a gente entra com as nossas boas práticas, né, Jorge? Então, sempre olhar para as nossas consultas SQLs, que estão ali realmente, né, associadas ou a um relatório, ou uma fórmula de um evento, né? Sempre pecar aí pelo preciosismo. Garantir com que essas SQLs estejam sendo estruturadas de forma saudável a consumir corretamente as chamadas nos nossos bancos de dados, beleza? Outra dica também é sempre quando eu for fazer uma parametrização de uma fórmula,
eu evitar o quê? Consumos recursivos ali ou da folha de pagamento ou do ponto. Sempre criar uma variável, fazer uma declaração, atribuir valor a ela e chamar a variável ao invés de chamar o comando. Por quê? Porque eu garanto sempre otimização de performance. E performance hoje é tudo. Com performance eu tenho tomada de decisão mais rápida, eu fecho o negócio mais rápido. A minha folha ela é menos desgastante, ela é menos estressante e eu consigo, inclusive, direcionar todo aquele tempo ali ocioso de uma melhoria de performance para outras atividades, ou para uma capacitação, ou para uma ou outra customização no produto, e sempre agregar valor. Então, toda vez, Jorge, que eu consigo que eu consigo reduzir, perdão, a minha performance, o meu tempo gasto em processo de execução, ou seja, toda vez que eu consigo otimizar os meus ganhos aqui no RM, é um tempo que eu posso investir, às vezes, em uma nova capacitação ou até mesmo na implantação de um outro módulo da parte do RH. Então, Excelente. performance é um item que, se a gente olhar assim de forma bem crítica, ela consegue sempre gerar para a gente aí novos caminhos para que a gente possa estar investindo aquele tempo perdido em outras demandas. A gente falou bastante coisa aqui, né? Bastante itens aí que a gente sabe que as empresas solicitam. Eu queria saber contigo, tem mais algum item que a gente pode colocar nessa lista? Certeza. A gente não pode deixar de falar, Jorge, da manutenção. Se eu já fiz ali uma revitalização de todo o meu processo de implantação e se eu já capacitei todos os meus usuários, eu preciso manter essa estrutura funcionando. E aí você precisa o quê? De uma consultoria que tenha 100% ali de expertise, que tenha ali 100% de conhecimento, que tenha ali todo um valor agregado, embarcado, para que a gente consiga o quê? Trazer para você o mínimo ali do que você entende como excelência, né? Então, como a gente volta a falar lá, ou seja, entender para atender. Eu só consigo atender bem os nossos clientes se primeiro eu passo esse entendimento. E se eu entendi a sua dor, ou seja, se eu fiz aquele diagnóstico, o prognóstico é simples. É só eu fazer uma análise de como nós estamos evoluindo ali com todas aquelas nossas manutenções e sempre garantir o quê? Garantir contexto histórico, garantir repositório de documentação. Por quê? Porque amanhã ou depois, se você tiver um novo usuário utilizando aquele produto, ele já vai ter toda uma documentação disponível para ele de como exercer as boas práticas que a gente vem implementando desde então. E aí, o que eu consigo é perpetuar todo esse conhecimento, garantindo o quê? O bom uso da ferramenta, e aí tudo vem embarcado. O bom uso vem com a otimização de performance, que ela também vai ser perpetuada, então eu vou garantir aquela minha performance, certo? Se eu for pensar em expansão também, se eu for pensar numa criação, vou adquirir uma nova empresa, ou a minha empresa vai expandir, né? Eu já tenho ali uma coligada modelo, então até facilita para a gente auxiliar no momento de implantação de uma expansão. Então, a gente simplesmente faz a cópia dessa empresa e a gente minimiza o quê? Os possíveis traumas. A gente sabe que vai ocorrer, né? Mas a gente consegue já vir com todo esse histórico mapeado e garantir não só solidez dessa empresa, dessa coligada, da usabilidade do produto, bem como o quê? Todo o histórico de manutenção. Né? Isso vem com a confiança. E é aí que a CRM consegue ajudar. Né? A gente peca por esse preciosismo, a gente sempre tenta estar antenado, né, às atualizações do governo, às recentes legislações. Então, a gente sempre tenta estar um passo à frente para garantir o quê? Estabilidade para todos os nossos clientes. Então, implantação, né, os treinamentos da capacitação aos usuários, e a gente finaliza aí com o ponto mais, é o que eu acredito que seja, inclusive, um dos mais importantes, né? Por mais que ele seja o último, mas é o mais importante, que é o quê? A gestão de continuidade, a manutenção. E aí é aquela velha história, né, o Jorge? A manutenção preventiva, ela é sempre mais barata que a manutenção corretiva, né? Então, para tudo na vida, no RM não ia ser diferente. Então, se eu sempre passo linhas preventivas, né? E aí, onde cabe também uma nova orientação. Ó, vai chegar aí o período de fim de ano que nós estamos vindo agora, 13º está vindo aí. Já se preparou? Não? Então, entre em contato com a gente, vamos combinar isso aí, certo? E aí, sempre se fazendo valer daquele momento de folha. Tá para fechar o ponto? Como é que nós estamos? Estamos preparados? Não estamos? Entre em contato com a CRM, que certamente aí
O Jorge vai ter uma solução para vocês e o Robert vai ter uma ação técnica aqui para ofertar depois. Com certeza, com certeza. Obrigado, Robert, aí por esse bate-papo. Bom, pessoal, assim como o Imagina. Robert falou, a gente aqui da CRM, né, consegue atender todas as empresas com diversas soluções, né? Nós somos conhecidos como a maior consultoria TOTOS do país. Atendemos TOTOS RM, TOTOS Proteus, Fluig e DataSul. Então, se você tiver mais dúvidas em relação àquilo que a gente comentou hoje, ou qualquer tipo de necessidade que a sua empresa possui com TOTOS RM, por exemplo, eu vou deixar aqui os meus contatos abaixo para a gente marcar uma reunião, entender, fazer um diagnóstico no ambiente Proteus, no ambiente RM, desculpa, da sua empresa, para a gente poder oferecer a melhor solução. E aqui na CRM a gente consegue oferecer para vocês diversas possibilidades, né? Como o Robert comentou, a gente consegue fazer um diagnóstico, entender qual que é o problema que vai ser resolvido. Isso a gente pode fazer também com uma das nossas soluções, que é a análise humana de negócios. Depois que a gente tem todo esse raio-x da operação, a gente consegue trabalhar de diversas formas. A gente tem, por exemplo, atendimento sob demanda, onde a gente vai trabalhando em cada um dos problemas que precisa resolver, e aí, quinzenalmente, a gente faz o faturamento dessas horas trabalhadas. A gente tem, por exemplo, um banco de horas, onde a empresa solicita uma quantidade de horas específica e vai utilizando ali ao longo dos tempos para poder resolver os problemas. Tem também o formato de trabalho projeto fechado, aonde a gente entende todas as necessidades, elabora um escopo desse trabalho e aí o cliente paga por esse projeto fechado, esse escopo fechado em específico. E por último, mas não menos importante, né, a maioria dos nossos clientes hoje estão solicitando esse tipo de serviço, que é o Body Shop, onde você consegue ter um especialista exclusivo para aquela necessidade que você possui, seja Proteus, RM, Fluig, DataSul, ou até mesmo com outras tecnologias, né, que você precisar resolver nos desafios do dia a dia. E aí um profissional exclusivo para sua empresa está lá disponível para poder trabalhar nessas demandas. Então, se você tiver alguma dúvida ou tiver algum tipo de solicitação, entre em contato aqui nos dados abaixo, que eu vou marcar uma reunião contigo e com as pessoas que precisarem para a gente resolver esses desafios. E mais uma vez agradeço aqui o Robert por ter participado desse bate-papo. Com certeza virão outros bate-papos para a gente falar muito sobre TOTOS RM RH. É sempre um prazer, Jorge, colaborar com vocês. É sempre um prazer estar aqui com a CRM e é sempre um prazer também atender. Então, esse é o nosso lema aqui. A gente entende para depois atender. Obrigado, Robert. Até a próxima. Obrigado, Jorge. Valeu, querido.